1.204 municípios nordestinos decretaram situação de emergência por causa da pior seca dos últimos 30 anos. A crise no abastecimento obriga a população a uma luta diária pela água. Não importa a idade, quando o caminhão-pipa chega, é uma correria. Quantos baldinhos desses a senhora consegue levar quando o caminhão chega? Leva uns 6. 6 baldinhos só. Vou lá, senão eu não tenho nada. Os moradores disputam a água vasilha a vasilha. Tem dia que sai até briga. O pessoal briga aqui, porque um pegou um tambor mais do que o outro. Mais de 250 mil pessoas de 10 municípios do estado estão com as torneiras vazias e dependentes do caminhão para ter em casa um pouco de água tratada. Dona Cícera sabe o quanto é necessário economizar. Tem que economizar para tudo. Para tudo. A gente não pode gastar demais, não pode passar tempo tomando banho. Outros municípios que já enfrentam o racionamento também correm risco de colapso se não chover até o início do ano que vem. É assustador. Assustador é feio. É para se acabar tudo. A preocupação do agricultor é baseada em cenários como esse. 9 reservatórios do estado estão vazios. A falta de chuva, o calor e o consumo de água nas cidades estão fazendo os açudes secarem muito depressa. Este aqui demonstra o quanto a situação é crítica. Quase 3 bilhões de litros d'água desapareceram nos últimos 12 meses. Represas que nunca secaram hoje estão com o chão rachado. A companhia de abastecimento gasta mais de R$500 milhão por mês para abastecer os municípios com os carros-pipa, o que não está sendo suficiente. R$40 milhões deverão ser gastos nos próximos meses para não deixar a população com sede. Nós temos que fazer pequenas obras de emergência para tirar água de um manancial para outra cidade. É realmente um verdadeiro malabarismo. Jesus Cristo, tenha misericórdia, que mande chuva para que enche os açudes, as barragens, para que a gente veja a água nas torneiras novamente. Ainda não há previsão de quando deve terminar a estiagem no Nordeste. Neste mapa aqui, só as áreas em azul são as que representam os lugares onde deve chover. Então, no Nordeste, nos próximos 6 dias, só deve ter chuva mesmo no sul do Maranhão e do Piauí e em parte da Bahia. Nas outras regiões, praticamente não vai cair nenhuma gota d'água. E a umidade do ar pode chegar aos 20% amanhã no sertão nordestino. A época de chuva nessa região tem início entre fevereiro e março e amanhã as nuvens continuam concentradas entre a Amazônia e o Sudeste por causa do fenômeno Zona de Convergência do Atlântico Sul, que ainda deve durar pelo menos até sábado. A previsão é de chuva forte para toda essa área aqui, entre o Amazonas, Goiás, Bahia e o norte do Rio de Janeiro. O tempo fica aberto nas áreas claras do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul e de Sergipe até o norte de Roraima. O dia ainda começa mais friozinho no sul e no sudeste, com 12 graus em Curitiba e 15 em São Paulo. À tarde a temperatura sobe um pouco, pode fazer 28 graus em Porto Alegre e 26 no Rio. Em Teresina, calorão de até 39 graus. O presidente dos Estados Unidos visitou hoje áreas atingidas pela tempestade Sandy em Nova York. Barack Obama andou pelas ruas de Staten Island, onde foram registradas 23 mortes. Ainda há milhares de desabrigados na cidade e em algumas partes falta luz, água e gasolina. Obama prometeu ajuda federal até que tudo tenha sido reconstruído. Os prejuízos no estado ultrapassam os 30 bilhões de dólares. Enquanto a ajuda do governo não chega, quem está apoiando os desabrigados em Nova York é um grupo conhecido pelos protestos contra o capitalismo. Eles não são um grupo de caridade. A identificação dos coordenadores é improvisada na camisa com fita adesiva. As orientações para os voluntários são escritas em uma folha de papel arrancada de um caderno. É assim, sem qualquer formalidade, que manifestantes do movimento Ocupe Wall Street criaram o Ocupe Sandy. Eles deixaram de lado os protestos contra as grandes corporações econômicas no Parque Zuccotti, em Nova York, para montar centros sociais de socorro às vítimas da super tempestade. Aqui não há burocracia. O voluntário chega, preenche uma ficha com informações básicas e diz que tipo de ajuda pode oferecer. Depois é só procurar um coordenador e, se quiser, começa a trabalhar imediatamente.
Alexandra Wynne não levou nenhum minuto para se juntar ao grupo. Ela nunca participou dos protestos do Occupy Wall Street, mas simpatizou com o novo movimento e disse que quer ajudar. I'm definitely here to help. O grupo já conta com mais de 2.000 voluntários. O Occupy Send usa as redes sociais para cruzar as necessidades de cada um com os donativos. O movimento funciona em 3 centros nas áreas mais atingidas da cidade de Nova York e mostra a mesma disposição vista nos protestos econômicos. O grupo manteve o socorro às vítimas, mesmo quando a Agência de Emergência dos Estados Unidos fechou as portas por algumas horas com a chegada de uma segunda tempestade que trouxe neve para os locais já afetados por incêndio. A seguir, as novas tecnologias que permitem grandes obras sem esburacar as cidades. Foguetes palestinos voltam a atingir Tel Aviv depois de mais de 2 décadas.